Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre uma frustração que eu tô tendo, né? Como já tá escrito aí embaixo. Se você não assistiu os outros vídeos, eu fui convidado a entrar numa casa de candomblé. Só que isso não tava nos meus planos, né? Só que quem tem orixá não tem querer, quem é médium não tem querer. Vocês sabem, quem aí já é de muito tempo, né? Eu tô começando agora, sabe muito bem que... Pera aí que eu vou trocar a blusa, gente. Vou contar pra vocês, resumidamente, assim. Como eu já falei pra vocês, eu sempre tive muita dificuldade de conseguir firmar num terreiro de Umbanda. Só que, tipo assim, quando eu comecei a estudar lá atrás, naqueles vídeos que eu falei pra vocês, quando eu duvidei, antes mesmo de eu frequentar uma casa, né, eles já apareceram pra mim, indicando o início de um novo ciclo, né? Porque pra quem não sabe, quando eles se mostram pra gente, é porque a gente vai começar uma vida espiritual, vai começar a trabalhar com a nossa vida espiritual, independente de qual religião você siga. Se você já conhece gente que é do kardecismo e sonha, às vezes até mesmo lá dentro recebe notícias, né, de que não que vai começar, mas a pessoa sonha às vezes com alguma entidade e pode indicar assim que você vai, né, participar, fazer parte de um bando de candomblé, enfim. É como se fosse um chamado, né? Mais ou menos isso. E aí eles tinham se mostrado pra mim, como eu falei pra vocês, vinha chamarei, não sei o que, não sei o que. Assiste o vídeo lá, porque senão vai ficar muito grande aqui. Aí eu sempre tive muita dificuldade, mudei pra casa, né? Nos outros vídeos que eu já falei, acabei mudando de casa, fui morar com a minha irmã. E lá era mais difícil ainda, porque como lá era cidade pequena, então tinha muito preconceito. Então o pessoal que ia mesmo, ninguém sabia, era muito difícil descobrir quem ia, assim, eram poucas pessoas que eram as pessoas que eu ia, né, e não eram pessoas assim que estavam dispostas a se dedicar totalmente à religião, eles só iam uma vez ou outra, então era muito difícil eu conseguir ir, entendeu? Igual aqui, né, aqui se eu quiser eu consigo ir a semana inteira, se eu quiser ir a semana inteira em terreiro eu vou, entendeu? É questão de querer mesmo agora, mas antes eu dependia das pessoas para poder ir, porque precisava de carro, eu não tinha carteira, muito menos carro, então assim, eu não conseguia ir. E tipo assim, eu nunca quis entrar pra Umbanda, sabe? Eu queria entrar pro Candomblé, entendeu? Porque na minha visão, antes de começar a frequentar qualquer casa, eu achava que no candomblé as pessoas valorizavam muito mais o orixá, porque dava roupa, dava não sei o que. E com o tempo que eu fui frequentando casas de Umbanda, eu fui entendendo que isso era muita vaidade nossa, entendeu? Que o orixá não vê roupa. E também estudos, né, que a Umbanda nem trabalha diretamente com o orixá, então nem tem muito a ver. E isso, e também entra muita questão da humildade que a Umbanda tem, que foi o que me chamou muita atenção. Na Umbanda é a humildade, que a gente aprende, sabe, lá dentro, assim, que você não é nada, entendeu? Você não é ninguém, independente do que você tenha. Porque no final você vai virar caveira, querendo você ou não. Você vai feder igual todo mundo fede, entendeu? Tipo isso. E aí eu comecei a frequentar, né? Eu trabalhava e tudo mais. E aí as minhas entidades começaram a se mostrar pra mim. Só que eu me frustrava muito, porque eu comecei a ir nessa casa e eles falaram pra mim que eu tinha que desenvolver, que eu tinha que procurar uma casa. Não falou com urgência, mas era uma coisa que eu já queria, sabe? Tipo, e vocês sabem como é médio iniciante. Médio iniciante é um fogo no rabo que ninguém aguenta. E aí eu fui entendendo, né? E aí eu passei na faculdade. Antes de vir pra faculdade, eu já não tava conseguindo ir mais nesse terreiro. Meu preto velho tinha falado pra mim que ia ficar um tempo sem ir, mas eu não sabia quanto tempo. Ele só falou assim, ó, por agora você não vai conseguir ir porque a mulher quer descer. E eu não podia incorporar na casa porque eu não era da casa. E ele falou que eu não podia ir porque a mulher queria descer. Que mulher, não sei. Pra mim era minha moça, mas não sei, poderia ter sido qualquer mulher. Aí eu fiquei sem ir, fiquei uns 3 meses sem ir, não tava conseguindo ir mais. Fazia de tudo, gente. Até ir de ônibus eu lembro que eu tentava ir, mas não conseguia, porque se eu fosse de ônibus eu ia ter que voltar no outro dia. No outro dia eu trabalhava e era numa quarta, então assim, nem se eu quisesse. Uber caríssimo, então assim, nem dava. E aí eles começaram a aparecer pra mim em sonhos, sempre conversava comigo e tal, e eu sempre nas firmezas, aquela coisa. Aí um dia eu sonhei, né, que eu comecei a sonhar muito com cobra. Tipo, uma cobra. Lembra pra vocês naquele vídeo lá atrás que eu vi a dos orixás? Eu falei que eu tinha visto o Xumaré perto de um cajuzeiro. Se eu não falei, eu tô falando aqui agora, mas eu tinha visto ele perto do cajuzeiro que tem na minha casa. E nesse sonho eu vi a cobra preta e amarela. Pra mim era preta, mas a cor dele é verde, né? Um verde bem escuro.
mas era um preto assim com amarelo e era enorme, gente. Era um negócio muito grande assim, ela até dobrava assim, sabe? De tão grande que ela era. E ela ficava me olhando assim, gente. Eu lembro que eu ficava correndo pela casa e ela me seguia de qualquer jeito. Eu escondia, ela me achava, não adiantava. Em qualquer lugar que eu tava, a cobra me achava. Eu sonhava, eu falava assim, só um sonho. Depois eu sonhei que eu tava numa cachoeira, que eu tava tipo essas pessoas que iam comigo pra esse terreiro, e tinha uma tromba d'água assim na cachoeira e eu nadei nessa tromba d'água. E aí quando eu subi assim, ó, aí que eu vi que tinha a tromba d'água, eu saí intacto, né, da água, como se não tivesse acontecendo nada. E fui pra perto, assim, dessas pessoas que iam comigo. E aí, tipo assim, de um lado, né, tinha a cachoeira, a gente tava de um lado, e do outro, assim, tinha, né, tipo uma floresta, as pedreiras, assim. E eu vi, gente, uma cobra naja, assim, enorme, uma cobrona, gente. Nossa, e eu morro de medo de cobra. Aí ela chegava assim, ó, e fazia assim, ó. Aí ela virava as costas e ia embora. No sonho. Aí tinha umas cobras assim, tipo, na árvore, e ela pulava, aí as cobras pulavam assim, mas elas não faziam nada com a gente, isso que eu não entendia. Tipo assim, sonhos eles têm muitos significados, né? Esse aqui eu tô contando resumido pra não ficar um vídeo muito grande. Se você é de Oxumaré, comenta aqui se você já teve algum sonho ou algo do tipo, pra gente poder comentar e pra mim também entender isso. Esse foi um dos sonhos, já tive vários sonhos. Esses sonhos que eu tive foi muito perto antes de eu mudar pra Uberlândia. E quando eu mudei para Uberlândia, né, eu já estava pesquisando terreiros, que eu falei, não, então agora, né, como eu consegui mudar de cidade, né, e aqui é cidade grande, então eu vou desenvolver, vou fazer o que tem que fazer e pronto. E, né, vou entrar para Umbanda. E aí já estava tudo certo já, entendeu? Já tinha ido nessa casa, já tinha frequentado, conversei, né, com as entidades, elas falaram que eu podia ir lá quando eu quisesse, tudo mais, tal, aquela coisa toda. E aí eu já tava no desenvolvimento da casa, já tinha colocado meu nome na lista. E era só esperar começar o desenvolvimento. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de conhecer tudo, entendeu? Eu quero saber. Eu não sou esse tipo de médium que, tipo assim, a pessoa fala assim, ó, você vai tomar um banho de alecrim. Eu quero saber. Eu quero saber pra que esse banho de alecrim, entendeu? Tipo assim, quais são as propriedades desse banho, entendeu? Porque, tipo assim, tem gente que não pode tomar um banho de alecrim, às vezes eu vou indicar um banho de alecrim pra pessoa, a pessoa passa mal, entendeu? Eu sou esse tipo de médium, eu quero saber por quê. Sempre tem que ter um porquê, nem sempre também, mas eu gosto de saber por quê, muitas das vezes eu quero entender o porquê. Então eu sou um tipo de médium assim que vai em muitos lugares, entendeu? Não tem esse negócio. O único lugar que eu não gosto de ir é em igreja. Não gosto de ir em igreja evangélica nem católica. Não porque, assim, é uma questão minha. Mas eu respeito e tal, não tenho nada contra. Mas eu não gosto de ir. Mas fui na casa espírita, como vocês já assistiram os vídeos. Se você não assistiu, tá aí embaixo. Já fui no candomblé, conheci o candomblé não, né? Conheci a Jurema Sagrada em uma casa de candomblé. E, assim, tinha vontade de conhecer a Quimbanda, hoje não tenho tanto, mas voodoo, amo voodoo, nossa gente, vejo o vídeo, assim, igual maluco, acho muito interessante o voodoo, acho muito interessante. Enfim, voltando. Aí eu fui nessa casa da Jurema, né, o mestre falou que eu era do santo, mandou conversar com a mãe de santo, ele me convidou pra casa já, entendeu? Enfim. E isso pra mim foi um impasse, assim, porque... Igual eu falei, teria que ter um motivo, gente, pra mim entrar, chegar nessa casa do nada, e do nada um cara falar assim pra mim, um cara que nunca me viu, chegar pra mim e falar que eu era do santo. Então, assim, eu ainda estou num impasse, como eu disse pra vocês no vídeo, eu saí da casa, né, porque a mãe de santo também foi pressionada a me pressionar, a escolher um caminho. E assim, gente, eu sempre me dediquei a Umbanda, sabe? Eu estudei a Umbanda, eu pesquisei, me dediquei àquilo, sabe? E eu quero ficar um tempo na Umbanda, sabe? Eu quero saber o que vai ser. Eu não sei se... Eu nem sei se eu sou filho de Oxumaré de verdade. Já me disseram que isso poderia ser coisa de Exu também, né? Porque tem Exus que são cobras ou caboclos. Eu acho que é Oxumaré, entendeu? Mas como eu contei pra Iá, né? Quando eu fui, ela falou que tem gente que escolhe orixá e tem gente que orixá escolhe. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, de verdade. Por enquanto eu quero ficar na Umbanda. Eu sinto que eu tenho que aprender muita coisa ainda. Eu acho que não tá na hora. Se realmente eu tiver que fazer o santo. Mas
às vezes me dá uma frustração, assim, tipo, eu poderia estar lá agora, né? Talvez seja o que ele quer, eu não sei. Porque a gente não sabe, gente. Até você chegar lá e jogar uns búzios, você não sabe o que a energia quer, entende? Então, assim, e eu tenho uma mediunidade muito, não vou dizer, muito sensitiva, eu sinto muitas coisas. Na Umbanda, a gente sabe que na Umbanda a energia dele também vai ser trabalhada, mas se eu for fazer um amaci já não vai ser assim, não vai ser tão trabalhada, mas eu sinto que pra ele... o que eu senti, gente, quando eu tomei a minha decisão, assim, entre partes, foi que eu senti que ele me respeitou de certa forma, e eu senti que, tipo assim, que ele tava esperando o momento certo. Tipo, quando for o momento certo eu vou te mostrar. E aí você, né, você vai vir. Porque eu acredito muito em missão. Se a minha missão é no Candomblé, não adianta nada eu ficar na Umbanda, sendo que a minha missão não é lá. Entendeu? Eu vou ficar perdendo o meu tempo. Então, assim... E quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz uma tiragem de tarô. E na tiragem tinha falado exatamente isso. Por isso que eu sempre falo, as tiragens nunca é para as pessoas, sempre é para mim. Porque sempre tem uma mensagem ali que acaba sendo pra mim. Que foi isso, que ia acontecer uma coisa, que ia mudar meu futuro e eu ia ter que me decidir comigo mesmo. Eu tinha que escutar o meu coração. Literalmente eu falei, foi isso. Eu tinha que escutar o meu coração e não o que as pessoas iam dizer. E foi isso que a Cabocla falou. Não só ela, mas outras entidades também, quando eu fui pedir conselho. Mas assim, gente, às vezes eu sinto que tem alguém lá do outro lado. Eu me sinto muito mimado, às vezes. Às vezes eu sinto que eu faço merda. Eu não sei vocês, comenta aqui se vocês são assim. Mas às vezes eu sinto que quando eu faço alguma coisa errada, às vezes eu sinto que vem alguém e fala assim, ah, não vamos fazer tanto, não vamos cobrar tanto, assim, coitado. Às vezes eu sinto isso, sabe? Não sei se isso realmente acontece, mas às vezes eu sinto que tem pessoas lá do outro lado que estão assim, tem um certo carinho, sabe? Não só as minhas entidades. Então, assim, se realmente foi um chamado que ele fez pra mim, se realmente foi isso, eu quero que no momento certo ele me mostre isso, sabe? Isso aqui é um desabafo pra vocês, porque eu já tô ficando doido. Eu criei uma família dentro da Umbanda, sabe? Fiz muitas amizades. Conheci muitas pessoas, assim, que talvez eu leve pra vida, sabe? Porque, gente, foi muito aleatório, assim, as amizades, sabe? E eu quero ficar um tempo lá, sabe? Eu quero conhecer, quero entender o que é a minha mediunidade, que eu não sei nada ainda, sabe? Eu conheci 1%, sabe? Então eu queria fazer parte disso, sabe? Por um tempo. Eu não sei até quando vai ser, mas eu quero que ele me mostre se realmente ele for o meu pai, né? Pelo que eu tô achando que é. Eu quero que ele me mostre quando for o momento certo, sabe? Mas às vezes é frustrante, às vezes eu sinto que eu deveria estar lá, sabe? E às vezes eu sinto que eu deveria ficar na Umbanda. Mas as minhas entidades já conversaram comigo, já conversei com ele, inclusive. Não diretamente, né? Mas assim, já acendi vela. E o que eu senti, sabe, foi isso. Sendo médio sensitivo foi isso, sabe? Que tudo tem um momento, tudo tem uma hora certa. Não adianta ficar querendo quebrar tudo. Porque não adianta nada eu ir pro Candomblé e depois chegar lá e falar, ah não, mas eu poderia ter ficado não. Eu preciso entender o momento certo e entender que, tipo, se não for Umbanda, eu preciso sentir e ver que realmente não é lá, sabe? E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. Se eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar igual o doido falando pra vocês. Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem passando... Se vocês estiverem passando pela mesma situação, comenta aqui pra gente poder discutir isso. E pra finalizar, é muito importante a gente entender essa questão de orixá, né? Como é os nossos corpos voltar, né? Pra África mesmo, que é a África. Porque a África, assim, realmente é o orixá, né? É comer com a mão, se conectar com a energia, né? Faro África, assim, né? Há muito tempo atrás. É isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi mais um desabafo. E é isso.